Olá, a aula de hoje é sobre banco de dados e Big Data, união necessária. Eu sou o professor Cássio e vou estar trabalhando esse tema com você hoje. Bom, para começar, é importante que você saiba que hoje em dia, principalmente no meio empresarial, os dados são a maior riqueza que uma empresa pode ter, porque são através destes dados que elas vão gerar informações que vão trazer vantagem competitiva, ou seja, esses dados eles têm um alto poder empresarial. Para você compreender, dado é aquele valor bruto, né? É uma característica bruta que pode ser qualitativa ou quantitativa sobre algo. Já as informações são esses dados tratados, ou seja, esses dados convertidos em algo significante para alguém que se interesse, né? O exemplo típico é da energia elétrica. Os quilowatts que passam ali pelo relógio, né, que mede ali a quantidade de energia elétrica consumida, eles são dados, né? Simplesmente, eles por si só não trazem nada de interessante, apenas valores. Mas as informações são tratamento desses dados, ou seja, através da análise desses dados, se houve uma redução ou um aumento, eu posso entender que as pessoas daquela casa foram viajar, por isso teve a redução do consumo, ou adicionaram um novo equipamento elétrico ou receberam mais pessoas que fizeram que a conta subisse. Então, isso são informações que eu retirei daqueles dados. Bom, então, se esses dados são tão importantes, eles precisam ser bem armazenados. Da mesma forma que você guarda todas as suas joias valiosas, os seus bens mais importantes dentro de um cofre, os dados também precisam ser armazenados em um lugar seguro. Mas não simplesmente armazenados, né? Dentro desses lugares seguros, que são chamados de bancos de dados, né? Semelhante ao banco que a gente guarda o nosso dinheiro, então, o banco de dados, né? Ele, além de armazenar, ele tem que permitir uma organização desses dados e uma identificação desses dados, para facilitar na hora da gente tentar recuperar um dado que está dentro desse banco, né? Só que hoje em dia, como uma crescente demanda por novas informações, por informações que antes não se haviam, né, sobre os mesmos dados, é necessário então que haja uma interação entre esses dados. E nesse momento, os bancos de dados até então utilizados se tornam obsoletos, porque eles não permitem essa interação. Eles permitem apenas armazenar, organizar e identificar, mas eles não permitem esse cruzamento, né, essa interação, relacionamento entre dados, né? E por isso, então, que surgem os bancos de dados relacionais, né? Como o próprio nome já diz, eles são baseados em um modelo relacional, que vai permitir esse relacionamento entre dados, ou seja, um dado vai se relacionar com outro, vai se unir, vai se associar, vai interagir com outro dado. Mas como assim? Bom, primeiramente, com o armazenamento, então, ele é feito por meio de tabelas, né? Como se fossem tabelas, como se fossem matrizes. Essas tabelas representam um dado, ou seja, uma entidade, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, quilowatts, né, do exemplo da energia. Quilowatts é uma unidade, ou seja, energia, por exemplo, é uma tabela, né? Daí, as linhas dessa tabela são chamadas de chaves ou identificadores. Também são chamadas, em muitos casos, de tuplas, né, que é o nome mais específico aí dentro desse contexto. Já as colunas, elas são as colunas funcionais, ou seja, que vão trazer os atributos, né, cada atributo ali específico da entidade, né? Essas colunas, além de serem atributos, podem receber o nome também de campos, tá? E daí esses dados, eles são compartilhados por meio desses atributos, porque pode ser que entidades, né, tenham a mesma coluna ou uma coluna semelhante, ou seja, a mesma coluna de dados ali, né, de registros, né, porque cada valor ou descrição que tiver dentro de cada uma dessas colunas,
né, são chamadas de registro, e esses registros que tem em uma tabela pode ser que tem em outra tabela. E isso permite com que os dados se relacionem, que duas entidades se relacionem. Mais ou menos esse é o princípio do modelo relacional. E com isso, com esse relacionamento, é mais fácil você, por exemplo, misturar dados e gerar um outro dado que vai ser muito mais importante, que você vai conseguir tirar aquela informação que você precisa. Bom, e no começo, antes, né, quando começaram com esses bancos de dados, o acesso era restrito, porque somente quem desenvolvia esses bancos de dados, ou seja, os desenvolvedores, o pessoal técnico ali de tecnologia de informação, é que tinham acesso. Além desse acesso ser restrito, dificultava também a autonomia, porque quando os gestores e administradores precisavam acessar esses dados, eles tinham que chamar o responsável que tinha acesso e tudo mais. Então, perdia-se a autonomia dos gestores, né? E também era necessário que pudesse compartilhar informações, que essas informações que estejam em um banco de dados ali, por exemplo, de um setor, pudessem ser compartilhadas para um outro setor ou para um outro grupo de pessoas. E tudo isso foi melhorado graças ao modelo relacional inserido no banco de dados, ou seja, o surgimento do banco de dados relacional. Né, que é um mecanismo de armazenamento, que é o princípio, a essência de tudo, muito mais rápido e dinâmico, que permite essa interação e associatividade entre os dados. Para ter um exemplo, né, uma das principais vantagens desses bancos relacionais é que eles utilizam-se de linguagens, né, matemáticas baseadas na álgebra, como, por exemplo, essa linguagem aqui, que é a SQL. Essa linguagem ela é baseada na álgebra relacional e basicamente é como se esse tambor maior ali, que tem ali, vamos dizer assim, 3 compartimentos, ele está ali com todos os dados, né? Então, há 3 conjuntos de dados que compartilham ali de algumas informações semelhantes. Então, na hora de serem solicitados para gerar as informações, eles se relacionam, que é representado por essa linha ali, onde tem as 3 bolas amarelas, correspondem ali aos 3 dados que são relacionados entre si por meio dessa linguagem de consulta estruturada, também conhecida como SQL. Bom, então, não só essa linguagem, mas várias outras linguagens matemáticas que facilitam essa relação de dados. É muito semelhante com aquelas tabelas dinâmicas que existem nos pacotes do Excel, por exemplo, né, que você consegue relacionar os dados e tirar informações disso. Os bancos de dados relacionais são interessantes porque eles podem ser utilizados por qualquer ramo, qualquer setor, para qualquer finalidade. Ele atende de pequenas a grandes empresas, né? Promovendo um armazenamento seguro, um acesso rápido e confiabilidade principalmente. Os primeiros modelos relacionais surgiram em 1970. E hoje estão empregados, como eu disse, em vários tipos de lugares, como, por exemplo, em cartórios, em delegacias, em hospitais, órgãos públicos, prefeituras e muitos outros setores onde essa necessidade de relacionamento entre os dados, né, essa relação, a associação entre os dados, se faz necessário, né? Então, é muito importante para isso. E os bancos de dados, né, relacionais, eles trazem praticidade e agilidade porque eles criam mecanismos que facilitam a consulta do dado, como os códigos de acesso. Então, cada dado, ao ser inserido dentro desse banco de dados, ele recebe uma identificação, por exemplo, uma numeração, que na hora que você solicita alguma coisa, você solicita ali para o sistema que você quer aquele dado, ele vai buscar por essa numeração e já vai saber exatamente onde esse dado se encontra, em qual posição. Se for um registro dentro de uma tabela, ele vai saber exatamente em que linha e em que coluna está esse registro, esse dado que você precisa utilizar, né? E permite também um acesso simultâneo. Então, antes, uma pessoa acessava, outras não poderiam acessar. Hoje já é permitido que várias pessoas acessem o mesmo banco de dados ao mesmo tempo, tá?
Mas é lógico que você deve se perguntar assim, mais pessoas acessando ao mesmo tempo, e se um querer editar o dado? Porque esses dados eles podem ser editados, né? Podem ser excluídos, podem ser adicionados novos dados, pode haver essa interação. Por isso que antes, no começo, havia vários congestionamentos de fluxo, ou seja, porque vários acessos ao mesmo dado, por exemplo, gera esses congestionamentos e uma demora, uma lentidão na rede, por exemplo, né? E conflitos, porque um usuário estava tentando editar e o outro estava tentando reeditar, fazer uma outra alteração e um apagava o outro. Então, dava esses conflitos. Como solução, foram desenvolvidas técnicas de bloqueio de acesso que existem hoje dentro dos bancos relacionais, como o bloqueio parcial, que ele vai bloquear apenas alguns registros de uma tabela, então os registros ali que não estão bloqueados, eles vão estar disponíveis para o acesso e possível edição. Tem o bloqueio total, ou seja, toda a tabela daquela entidade ali, daquela característica que você precisa coletar dados, isso vai estar bloqueada porque alguém está utilizando toda a tabela, está editando toda essa tabela, né? E também foram criados gestores de acesso para controlar esses acessos, onde quando um está mexendo, o outro pode ter acesso, mas ele não vai conseguir mexer, né? Muito baseado ali nesses códigos de bloqueio também. Um exemplo, né, brasileiro é o sistema chamado EduDrive, né, que é do governo brasileiro, e ele permite essa questão ali, onde quando um está tendo acesso, o outro não pode acessar ou alterar a plataforma ali dos dados ali referentes ao governo, né, referentes às questões educacionais aí. Bom, e com esse avanço da tecnologia de informação e dos sistemas de informação, esses bancos de dados relacionais eles precisam, né, ser personalizáveis, ou seja, adaptáveis ali para as características da empresa, com prazo de validade, ou seja, eles não podem ser algo ali para anos, né, como era antigamente, porque se tornam obsoletos. Então, eles devem sim passar por atualizações, por modificações, pelos famosos upgrades, né? E compatível com as tecnologias já existentes na empresa, porque não adianta nada desenvolver um banco de dados relacional super moderno e atualizado se ele não é compatível com os sistemas empresariais, ou seja, não é possível nem inserir e coletar dados desse banco de dados por meio dos sistemas exigentes, né, existentes ali dentro da empresa, né? Ou seja, é preciso ter uma compatibilidade entre toda essa infraestrutura de tecnologia de informação, né? E é lógico, né? As tendências para os bancos de dados relacionais é que eles se atualizem, porque há uma grande, enorme tendência de aumentar o fluxo de dados, ou seja, os dados estão cada vez maiores, num volume extraordinário e são obtidos ali em poucos segundos milhares e milhares de dados. Ou seja, precisa-se de uma atualização e uma percepção ali sobre o futuro relacionado a esses bancos de dados, né? Porque a gestão manual já se torna impossível. É impossível você pegar, por exemplo, uma planilha para resolver ali os dados que estão dentro de um banco de dados, né? Ou seja, os sistemas estão mudando e essa prática ali é meio complicada. Por isso surgem também os bancos de dados autônomos, né? Que é uma evolução do banco de dados relacionais, que ele já consegue agir meio que de maneira própria, já processando alguns dados, ou melhor, pré-processando esses dados antes dos usuários solicitarem esses dados. Ou seja, gera ali uma independência e automação, e utilizando principalmente a inteligência artificial, né? Que é esse processo de autoevolução e do próprio programa aprender com as ações e comportamentos humanos, aprender como fazer todo esse processamento de dados. Bom, é isso que eu tinha para mostrar para você hoje. Bons estudos!